Na verdade, a gente vai voltar aí a falar do caso Daniel Alves, porque com o recurso da pulseira eletrônica, o jogador, Daniel Alves, pode tentar a prisão domiciliar na Espanha para responder em liberdade. E para entender melhor como deve ficar o caso do jogador, nós vamos falar agora com a Ivana Davi, que é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Boa tarde, Ivana. Ivana, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Vitor Boni. Os advogados, será que eles vão ser bem-sucedidos com essa medida que eles vão tentar a partir de agora? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Coronel Tadeu, que está aí do nosso lado. Pois bem, né, Bruno? Eu não teria tanta expectativa como parece que a defesa tem, mas esse é o papel da empresa. Ele está sendo acusado lá, não de agressão sexual, que é uma pena de 1 a 4 anos, mas ele está sendo acusado lá de violência sexual, que é uma analogia do nosso crime de estupro, que é o 213 aqui no Brasil. Aqui no Brasil, como lá na Espanha, crimes sexuais, eles têm um olhar, né, muito duro em relação à justiça. Aqui, para nós, nesse tipo de conduta criminosa, nem caberia liberdade provisória, porque para nós, inclusive com o uso de violência, é praticado e é um crime considerado hediondo, que não permite fiança, que não permite liberdade provisória. E ao nosso sentir lá, que funciona o juiz de garantias, que também tem previsão aqui no Brasil, mas está suspenso por liminar do STJ, o juiz de garantias, que é um juiz que não é o juiz que vai julgar a ação penal, decretou a prisão preventiva, entendendo não só pela razão dele possivelmente, né, se evadir do país e o Brasil não extradita nacional, então ele ficaria aqui no Brasil numa espécie de proteção, né, respondendo pelo seu processo, mas também para garantir a validade da prova e, principalmente, né, garantir a segurança da própria vítima e das testemunhas que, como nós estamos acompanhando, já estão sendo ouvidas numa fase policial pela presidência do juiz de garantias, e essa prova encaminha-se para que essa conduta criminosa, volto a dizer, violência sexual, que tem uma pena de 4 a 12 anos, né, demonstre a necessidade de, por hora, ele se manter preso preventivamente. Bom, a gente está com o Coronel Tadeu. O Coronel Tadeu, ele tem uma pergunta para fazer para a desembargadora, né? Bom, primeiro, boa tarde, satisfação estar com a senhora aqui. Existe a possibilidade dessa medida alternativa. Eu acredito que os juízes, então, devem coletar o maior número de dados possível em relação a esse caso para determinar um livramento condicional ou uma prisão domiciliar ou qualquer outra alternativa que não seja a reclusão. A senhora acredita que a justiça espanhola, eu não conheço o histórico e essa é a minha pergunta, a justiça espanhola, dentro de um histórico desse tipo de crime, poderá soltá-lo ou não? Porque aqui no Brasil vai depender muito até da repercussão do caso, da gravidade do caso. Mas, normalmente, as pessoas que são incriminadas nesse tipo de crime, elas vão parar atrás das grades. Exatamente, Coronel Tadeu. Sempre também um prazer falar com o senhor e com os nossos ouvintes. Aqui no Brasil, nós temos a tornozeleira eletrônica. Lá eles têm algo parecido que chama pulseira eletrônica. Mas volto a dizer que, como aqui no Brasil, né, a justiça espanhola, ela tem um olhar muito duro, né, exatamente pelo histórico que existe, até envolvendo jogadores de futebol e outros artistas, em crimes sexuais. Eles têm, inclusive, um protocolo de pronto atendimento quando ocorrem esses crimes envolvendo violência sexual, inclusive envolvendo mulheres, dentro de locais públicos. E, aliás, foi esse protocolo que reagiu rapidamente e foi em socorro da própria vítima. E a gente lembra aí a importância do uso da câmara corporal, que são as body cam, onde um policial que foi atender, né, respondendo esse protocolo de segurança, e acabou gravando, né, aqueles primeiros momentos após o crime ter sido praticado. Ao nosso sentir, o uso dessa pulseira eletrônica, aqui para nós, tornozeleira eletrônica, longe de mim querer fazer um juízo, né, muito duro, mas para nós e para eles esse direito de usar essa medida substitutiva à prisão, que normalmente é o que a gente chama de uma
custódia cautelar, a mais grave que tem, ao nosso sentir, não é uma situação tão fácil assim como se tenta passar. Tudo depende da prova, tudo depende do requerimento, mas eu volto a dizer que, assim como no Brasil, lá esse crime denominado violência sexual é considerado um crime muito grave e por isso o olhar da justiça é um olhar sempre mais duro do que eventualmente uma outra conduta criminosa não tão gravosa como é o crime sexual, a violência contra a mulher. Ivana, deixa eu aproveitar esse gancho que a senhora acaba de falar. A senhora bateu muito na tecla da gravidade tanto no Brasil quanto na Espanha. Mas esse caso, qual é a maior diferença, em termos judiciais mesmo, no Brasil, como ele seria tratado, e na Espanha, como está sendo tratado? Temos um caso, qual é a diferença entre os dois países? Aqui no Brasil, eu tenho 32 anos de carreira de juíza criminal, nós nunca tivemos um caso tão emblemático, por exemplo, de um jogador de futebol famoso praticando um crime de estupro aqui no Brasil. Até porque os jogadores famosos normalmente vão embora do nosso país e estão jogando fora. Mas o crime sexual, a violência sexual, o crime de estupro, né, que envolve a mulher e o homem, é considerado aqui no Brasil como um crime hediondo. E lá na Espanha, a gente acompanhando, né, a legislação espanhola, ela sofreu uma mudança o ano passado exatamente no intuito de coibir esse tipo de criminalidade envolvendo pessoas, né, de uma certa importância, e digo importância social, importância dentro daquela sociedade, como é um jogador de futebol. A Espanha, como o Brasil, é um país apaixonado por futebol, e ela mudou exatamente essa legislação atenta ao número de abusos que tem ocorrido envolvendo mulheres. Assim como no Brasil, que nós estamos com um olhar muito mais direcionado, muito mais duro em relação à violência que as mulheres sofrem, principalmente quando estão em local de divertimento. É mais ou menos esse olhar que a gente tem. A Espanha, ela mudou a legislação dela na mesma preocupação que o Brasil está vivendo. O índice elevado de violência contra a mulher e principalmente, como a gente assiste na imprensa e até pelas declarações da própria vítima, Bruno, o fato do autor do crime ou daquele que está sendo indicado como autor do crime ser, entre aspas, uma pessoa famosa, correria o risco de ela ser beneficiada em detrimento àquela vítima, que não é uma pessoa famosa. É mais ou menos esse olhar que eles têm, como nós aqui. Agora, essa lei, como a senhora falou, é uma lei recente na Espanha, né? A senhora acredita que essa modificação, ainda mais falando de uma pessoa pública e famosa, né, como Daniel Alves, eles vão pegar esse exemplo do Daniel Alves para firmar a lei, se a senhora acredita nisso? Pode ser um case importante até para esse debate, né? Lá eles funcionam com 2 juízes, o juiz de garantias, que eu volto a dizer que agora a partir de 2020, o Brasil tem no seu Código de Processo Penal, nós não estamos trabalhando ainda porque está suspenso, então é um juiz que vai ali garantir a prova, a busca de prova pericial, a busca de prova testemunhal, essa oitiva do próprio acusado, que é o Daniel Alves. Eles têm uma polícia judiciária, como nós temos aqui, e depois, se for mantida a prisão cautelar e o Ministério Público oferecer a denúncia, esse processo vai tramitar por um outro juiz, que é o denominado juiz de conhecimento, que é um juiz ali de primeiro grau, como nós temos aqui. Eu acho que esses fatos que estão ocorrendo, somado a essa mudança legislativa, uma mudança que está amparada nessa nova visão de tentar coibir esse tipo de crime, que é um crime logicamente grave em qualquer lugar do mundo, pode fazer desse caso do Daniel Alves, um jogador de importância internacional, um case e refletir esse novo olhar da justiça espanhola. Ivana, o coronel Tadeu, ele tem uma pergunta para fazer para a senhora. Nós tivemos aqui no Brasil 2 casos gravíssimos envolvendo estupradores, que foi Giovanni Quintela e Andrés Carrillo, que são 2 anestesistas. A repercussão que isso deu foi realmente absurda e ambos estão presos. No caso do Daniel Alves, que não se tem provas tão cabais como nesses 2 casos que foram
filmados, né, praticamente dentro dos centros cirúrgicos e praticando a violência sexual com as pacientes. No caso do Daniel, não existe filmagens, às vezes indícios digitais, testemunhas. A senhora acha que, pelo fato do Daniel ser essa pessoa conhecida, como o próprio Bruno falou, né, ele é jogador da seleção brasileira, jogou no Barcelona, é uma pessoa conhecidíssima, ele pode ser um bode expiatório da justiça espanhola para afirmar esse conceito de violência sexual no país? Eu acho que não, né? A justiça sempre é muito séria, seja ela em qualquer local do mundo, e logicamente no sistema, o que eles vão entrar agora, daqui amanhã ou depois de amanhã, equivale ao nosso habeas corpus, né? Eles vão tentar, em primeiro lugar, reverter essa decisão frente ao próprio, até uma juíza, inclusive, que decretou a prisão preventiva. Eles vão primeiro tentar reverter. Não conseguindo essa reversão ainda frente a essa juíza de garantias, eles vão recorrer a um tribunal, que é o que equivale a nosso habeas corpus, ponderando, né, o excesso nessa prisão e tentando modificar, por exemplo, colocando lá a pulseira eletrônica. Eu acho que não. Prova é prova em qualquer lugar do mundo. No nosso caso aqui, né, é crime, inclusive estupro contra vulnerável, porque as mulheres, as vítimas, teoricamente estavam anestesiadas, e isso, inclusive, agrava a conduta criminosa. A gravação, uma delas foi feita pelas próprias funcionárias que estavam no centro cirúrgico. Tudo isso também é um meio de prova muito interessante. Lá não houve a gravação do ato sexual, segundo consta, porque o ato teria ocorrido dentro das dependências de um banheiro e, logicamente, naquela parte não pode ser gravado por intimidade das pessoas. Entretanto, tem duas coisas muito comuns a esses fatos, que é a palavra da vítima. Aqui no Brasil, doutrinariamente e na jurisprudência dos tribunais estaduais e como as cortes superiores, o STJ e o Supremo Tribunal Federal, a palavra da vítima nesse tipo de crime tem um valor muito pesado. A palavra da vítima, principalmente quando ela é tomada logo após o crime, e principalmente quando as declarações da vítima começam a se coadunar com as outras provas, por exemplo, as provas técnicas, elas têm um valor muito forte. E lá também, pelo que a gente estuda em direito comparado, a palavra da vítima também tem um valor muito sério, muito pesado para com a prova da justiça. Então, eu acho que a justiça ela sempre fica equidistante dessa situação, e a prova, que é sempre produzida sobre o páreo de contraditório, onde a defesa vai participar, e como o Bruno colocou logo no começo, né, Bruno, ela alega que tem algumas outras provas que pode fragilizar a prova só produzida. Então, dentro do processo, acredito que ele não será um bode expiatório, mas tem um olhar importante, exatamente pelo sentido oposto. Por ser uma pessoa especial, eventualmente receba uma benesse, o que logicamente não acontece, porque cabe à justiça ficar distante de tudo isso. Ivana, só para concluir a nossa entrevista e essa discussão toda, é uma pergunta um pouquinho difícil, tá? Mas com toda a sua experiência, a senhora, volto a falar, é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na sua avaliação, talvez pessoal, até como é que deve ficar esse caso Daniel Alves? Quais os próximos passos? Ele vai ser preso? Com toda a sua experiência, o que você acha que vai acontecer com o caso? Pois então, Bruno, na justiça da Espanha é diferente esse prazo de prisão cautelar que nós temos aqui. Nós temos casos de prisão cautelar que o indivíduo está preso já há 4 anos, até porque só depois que transitar em julgado, que pela nossa Constituição, o indivíduo é considerado, né, criminoso, ele só é considerado culpado. Lá na Espanha, a lei dá até 2 anos para essa prisão cautelar, né, conseguir ter uma força de constrição de liberdade. Então, durante esses 2 anos, essa prisão cautelar pode ir sendo prorrogada diante dessas necessidades e do fundamento que o juiz vai dar frente aos pedidos, seja do Ministério Público, seja da defesa. Então, até 2 anos exige, em tese, a possibilidade de ele ficar preso. Passado esses 2 anos, se não tiver sido julgado, processado, tido uma sentença condenatória final, ou uma sentença absolutória, ele vai ter que ser colocado em liberdade. Mas acredito eu, pela rapidez que a gente tem sentido, a Jovem Pan tem acompanhado, né, com todos nós, esses fatos
todo dia vão para a imprensa, e é importante a gente saber sobre isso, eu acredito que não vai demorar esses 2 anos. Vamos aguardar esse habeas corpus para ver se o tribunal vai manter ou não a prisão cautelar dele, mas mesmo que mantenha, ao nosso olhar e pelas notícias que a gente tem acompanhado, o processo parece que está caminhando bem rápido. Então, até 2 anos, ele pode ficar preso cautelarmente. Se até lá não tiver sentença, ele vai ser colocado em liberdade. Mas eu acredito, pela experiência que nós temos, inclusive aqui no Brasil, que antes disso já tem uma sentença condenatória. Se tiver uma sentença condenatória, uma procedência da acusação, e dependendo da pena, ele já começa a cumprir a pena no mesmo regime. Se eventualmente for reconhecida a improcedência da ação, as provas não foram devidamente corroboradas, ele é absolvido, ou até, diante dessa fragilidade que vai surgindo durante o processo, às vezes o juiz antecipa um pouco e solta, já imaginando que aquela prova não está tão contundente como estava no começo. Isso é mais ou menos a regra em todo o mundo. Bem, nós conversamos com a Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigado.